Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o fazendeiro e o servo. O que podemos aprender e extrair dessa parábola para nossas vidas. O que a Bíblia deixou nos seus livros sagrados para que possamos aprender com as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas, meus irmãos, e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do fazendeiro e o servo está localizada no Evangelho de Lucas 17, do 7 ao 10. Essa parábola também ela é conhecida como o servo e o seu dever. Vejamos o que o texto dessa parábola diz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha e senta-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepara meu jantar, aprontas, sirva-me enquanto como e bebo, e depois você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito-lhe o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo lhe que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Lucas 17, do 7 ao 10. Vamos entender o contexto da parábola do fazendeiro e do servo. É fundamental para o entendimento desta parábola perceber que ela é resultante de uma advertência feita por Jesus nos versículos anteriores, do verso 1 ao 6. Na verdade, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a qual essa parábola se encontra, pode ser dividida em três partes. Na primeira parte, temos a advertência por parte de Jesus e o relato da parábola, que estamos falando nesse vídeo, no verso 1 ao 10. Na segunda parte, temos a descrição da cura dos 10 leprosos, dos quais apenas um voltou para agradecer, no verso 11 ao 19. Na terceira e última parte, temos um conteúdo predominante profético, no verso 20 ao 37. Se a parábola do fazendeiro e o servo é resultante de uma advertência dos versículos anteriores, também é importante compreendermos o porquê Jesus fez essa advertência, embora muitos estudiosos discute que o capítulo 17 possui algumas relações temáticas com o capítulo anterior, do capítulo 15 e 16. Uma leitura atenta mostrará que a construção da narrativa feita por Lucas sinaliza uma forte relação entre esse capítulo. Aliás, não podemos nos esquecer de que o próprio Lucas afirmou que após um cuidadoso estudo, ele resolveu escrever esse relato ordenado, lá em Lucas 1:13. No capítulo 15, sabemos que os fariseus tratavam com grande desprezo os publicanos e os pecadores que se reuniam à volta de Jesus. No capítulo posterior, 16, percebemos esse mesmo tipo de tratamento por parte do rico ao pobre Lázaro na parábola contada por Jesus. Ambos os capítulos mostram que esse tipo de tratamento só causa dano às pessoas que são menosprezadas e negligenciadas. Agora, no capítulo 17, naturalmente, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos para que não cometam semelhante pecado, ou seja, que não sirva de tropeço para os desprezados
que se aproximam do Senhor em busca de alento, querido, no verso 1 e 2 de Lucas. Jesus alerta para o perigo de incitar alguém a pecar e para a importância fundamental que é o perdão, no verso 3 e 4 do capítulo que estamos lendo. Diante de tal advertência, os discípulos então reconhecem que necessitam de ajuda divina e pede para o Senhor aumentasse, ou seja, a fé dele, no verso 5. A resposta de Jesus deixa claro que nenhuma tarefa designada por ele seria impossível de ser realizada, desde que mantivesse firme a confiança em Deus. Essa resposta foi um consolo, pois agora eles sabiam que poderiam realizar grandes obras pela fé e cumprir as ordenanças do Mestre. Porém, antes que o assunto fosse concluído, Jesus conta a parábola do fazendeiro e do rico, para demonstrar uma atitude correta e a verdadeira interpretação do coração que seus seguidores devem ter ao realizar as tarefas para as quais foram designados. Deixa eu explicar um pouco a explicação da parábola do fazendeiro e do servo. Nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro que possui uma pequena fazenda. Isso fica claro que pelo fator dele possuir somente um servo, é verdade que existe debate também entre intérprete, se nesse ou nessa passagem a palavra grega doulos deve ser traduzida como escravo ou servo, sendo o último no sentido de um trabalhador livre. Entretanto, essa discussão não é importante para o sentido principal do ensino de Jesus nessa parábola. De qualquer forma, a parábola do fazendeiro e o servo mostra, ou seja, um relacionamento frio e impessoal, tanto comum no primeiro século entre pobre e patrão, entre patrão e empregado, ou para quem preferir, dono e escravo. Agora, o servo ter trabalhado no campo, cuidando do gado e arando a terra, o fazendeiro ordena ao seu servo que lhe sirva. E somente depois do fazendeiro ter alimentado, o servo poderia se alimentar. Isso foi uma ordem, e o servo sabia que deveria cumprir simplesmente por ser esse o seu papel. Por ter realizado tais tarefas, o servo não deveria esperar nenhum tipo de elogio, pois fez nada mais do que lhe era esperado, o que era esperado dele, não é? O principal ensino dessa parábola está na frase de Jesus: quando tiverem feito tudo lhe que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, lá no verso 10. Jesus nessa parábola está ensinando aos seus seguidores o que realmente significa ser servo. Nos versículos anteriores à parábola do fazendeiro e o servo, vimos que as advertências foram feitas às tarefas delegadas, as ordens dadas e as condições garantidas através da fé. Não estamos fazendo aqui um favor ao executar o que foi ordenado pelo Senhor. Ao contrário, estamos fazendo apenas nossas obrigações como servos. Se entrarmos nessa parábola de Jesus, a ordem do fazendeiro passa a ter, ou seja, causado insatisfação ao servo, que após cuidar da terra, ainda precisou servir ao seu Senhor.
antes que ele próprio pudesse se alimentar. Devemos também entender que no capítulo, ou no reino de Deus, as coisas são diferentes, pois seus servos verdadeiros, os servos do Senhor, aqueles que de que fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizarão suas tarefas como um tipo de obrigação. Antes farão de bom grado, com alegria no coração e com muita gratidão por estarem servindo ao seu Senhor. Se avançarmos nos versículos seguintes, a parábola do fazendeiro e o servo, encontraremos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Jesus ordenou aos seus 10 que fosse e mostrasse aos sacerdotes. Enquanto iam, eles foram purificados, no verso 13 ao 14. Obviamente, os 10 cumpriram a ordem, pois a restauração da comunhão social e religiosa daqueles homens dependiam disso. Porém, apenas um dos 10 leprosos, em alta voz, louvando a Deus, voltou correndo para Jesus, para agradecer-lhe. Perceba que esse leproso fez mais do que lhe foi ordenado fazer. Ele é diferente dos servos que apenas cumprem a sua obrigação, pois a gratidão a Deus foi o que realmente fundamentou a sua atitude. Deixa eu lhe deixar uma lição da parábola do fazendeiro e do servo. Nossa verdadeira intenção, a intenção do nosso coração é fundamental no modo em que nós compreendemos com as tarefas que nos foram delegadas. Como cidadão do reino de Deus, o ponto principal não está no fazer, mas no como fazer. A viúva e o rico ofertaram mais do que foi ofertado, mais valiosas, podemos dizer assim. O fariseu e o publicano oraram, mas qual oração foi sincera? Caim e Abel ofereceram sacrifício, mas qual agradou a Deus? Perceba a diferença que faz a intenção do nosso coração. Qual tem sido a intenção do nosso coração ao servir o nosso Senhor? Entendendo nossa posição, por mais que uma vez os discípulos de Jesus perguntarem qual deles seria o maior no reino dos céus, lá em Mateus 18:1, Marcos 19:34, Lucas 9:46, está relatado. Esse mesmo comportamento tem se repetido muitas das vezes entre muitos cristãos. A busca pelo lugar de destaque parece não ter limite, até mesmo dentro das igrejas, durante nossos cultos. Podemos presenciar esse tipo de comportamento. Eu mesmo já presenciei a disputas acirradas de alguns obreiros para decidir quem iria se assentar nas primeiras cadeiras de um púlpito, como se dali Deus os pudesse ver melhor. Quanta ignorância! De fato, estar entre os primeiros diante dos homens gera alguns benefícios, não é? E certamente pode resultar em status, em reconhecimento. Entretanto, diante de Deus, a coisa é exatamente ao contrário. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, estamos necessariamente, nós somos servos, pois Ele se preocupou em nos ensinar o verdadeiro significado de servir, queridos. Que possamos aprender a cada dia com o nosso Mestre, ouvindo suas doces e duras palavras e seguindo diligentemente seu exemplo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9:34.
Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é menor ou maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aqueles que servem. Lucas 22, verso 26. Não busque recompensa. Outras lições que Jesus constantemente ensinou durante seu ministério é que devemos trabalhar no reino de Deus, buscando recompensa. Nossa relação com Deus, querido, nunca foi e nunca será de um empregador e um empregado. Os nossos patrões, melhor dizendo, nós podemos reclamar nos nossos direitos, mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados. Não é um devedor, Deus não é. Não é um devedor a um homem algum, não. Não devemos esperar recompensas por tarefas cumpridas, tais como na parábola. Somos servos. Como servo, não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que deveríamos fazer. Se fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis na parábola do fazendeiro. O objetivo inútil não está aplicado no sentido de que é imprestável, mas no sentido de falta de merecimento, ou seja, resultando as condições de que somos servos. Não merecemos elogio por termos feito nossa obrigação. Nosso Senhor é bondoso, justo, rico e misericordioso. Sabemos que Ele recompensa seus servos, mas essas recompensas não é por merecimento, mérito pessoal de cada um ou alguma dívida para conosco, mas é unicamente por sua maravilhosa graça.